pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já vínhamos estudando, mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se empenharam, participaram, fizeram suas atividades referente ao primeiro bimestre. A devolutiva de vocês foi fantástica. Todos estão de parabéns, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa aula. No final dessa nossa videoaula, vocês vão ter uma atividade e também depois eu vou encaminhar um arquivo, uma planilha com todas as notas de vocês referente ao primeiro bimestre, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as redes, os modais de transporte. Super interessante a nossa aula. Vamos lá. Vou mostrar aqui a vocês o livro didático. Só um segundinho. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ferrovias e sobre as hidrovias. Anteriormente falamos um pouco sobre as rodovias brasileiras, né? Então hoje nós vamos entender, vamos falar também sobre as rodovias, claro, né? Mas aí a gente vai falar sobre esses modais de transportes que é tão importante para a economia brasileira. Olha só, as ferrovias e hidrovias brasileiras apresentam características bem diferentes, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês o que é. Encontradas no sistema rodoviário. Mesmo oferecendo um custo mais baixo no transporte de cargas, os investimentos realizados tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais da ampliação ou manutenção das ferrovias e hidrovias têm sido menores quando comparado à rede rodoviária. Olha só, pessoal, eu falei para vocês que no governo de Juscelino Kubitschek, ele priorizou o transporte rodoviário, até porque ele incentivou a vinda de indústrias automobilísticas aqui para o Brasil. O lema do governo de Juscelino era desenvolver 50 anos em 5, desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Olha só, uma meta muito ambiciosa, né? Será se ele conseguiu? Nem tudo ele conseguiu, tá bom? Só que ele priorizou a vinda das fábricas de automóveis. Então, para se fabricar veículos, precisa ter rodovias, né, para esses veículos trafegarem, rodarem. Então, ele priorizou a construção de rodovias. Então, nós vamos ter aqui, ó, consumo de combustível, né? Temos aqui, ó, o rodoviário, tá vendo? Consome 15 litros para andar a 1 quilômetro aí, ó. Aqui, ó, nós temos aqui 6 litros, né, por 1 quilômetro de ferrovia, e o outro, ó, o hidroviário, 4 litros, tá vendo? Então, nós vamos ver aí que os meios mais econômicos para o transporte de carga no Brasil vai ser as ferrovias e as hidrovias, mas nós utilizamos o sistema rodoviário. Olha só, então nós vamos ter aqui essa tabelinha que temos os países, a extensão da malha ferroviária, né, e a extensão do território. Aí nós vamos ter, ó, Estados Unidos, China, Rússia e Canadá com as maiores redes ferroviárias, tá? Olha só, a rede ferroviária brasileira ela desempenha um papel muito importante no nosso país, principalmente, gente, durante a fase áurea da produção de café. Então, nós vamos ter vários ciclos econômicos no Brasil, um deles é o café, que foi muito importante para o desenvolvimento do país, lembrando que o Brasil ele só se industrializa justamente porque os cafeicultores, né, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, eles enriquecem, e aí nós vamos verificar que para diversificar os seus investimentos, eles começam a investir na indústria do Brasil. Até a década de 1930, o governo brasileiro investiu na construção de um sistema ferroviário
com o objetivo de escoar a produção dos grãos, sobretudo de café. Olha só, desde então a malha ferroviária brasileira ela tem sido mantida praticamente a mesma, desde lá 1930, olha só, encontra-se bastante precária e mal distribuída pelo território. A utilização das hidrovias no Brasil também é bastante limitada, mesmo apresentando, gente, um grande potencial hídrico, com uma rede fluvial de rios aproximadamente de 42 mil quilômetros. Nosso país aproveita apenas 22 mil quilômetros com hidrovias ou trechos navegáveis, né? A região norte é a que mais se destaca na utilização das hidrovias, então boa parte da circulação de pessoas e mercadorias na região norte do Brasil é feito através das hidrovias. E as hidrovias ligam lugares isolados, né, às áreas urbanas mais próximas aí na região norte. Podemos concluir o seguinte, que mesmo possibilitando transporte mais econômico, principalmente no que se refere a cargas de longas distâncias, as ferrovias e as hidrovias brasileiras são pouco exploradas e mal distribuídas no nosso país. E aí, nós já deu para entender um pouquinho por que isso acontece, né? Então, aqui nós temos um mapa mostrando a rede ferroviária brasileira em 2014. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Voltar aqui. Pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu acho que eu ampliei demais e acabou saindo, mas não se preocupe, vai dar tudo certo aqui. Eu voltei lá para... a gente voltou um pouquinho aqui, mas eu estou voltando aqui para mostrar a vocês. A gente já trabalhou esse assunto aqui, viu, gente? Deixa eu voltar, estamos chegando. Esse? Não. Já falamos sobre aqui, pronto. Então, observem aqui, né? Em 2014, ó, os trechos, as ferrovias e hidrovias, né? Então, nós temos os rios e temos aqui, ó, esses pontinhos, lembrando que vocês têm esse mapa também no livro didático de vocês. Então, assim, claro, as hidrovias não tem como se ampliar, mas as ferrovias, claro que tem. E aí nós vamos ver o seguinte, que as regiões brasileiras que vão predominar as ferrovias vai ser justamente a região sudeste e a região sul do Brasil. Temos algumas aqui no nordeste também. E vamos ver que a região brasileira que apresenta maior número de rios, com trechos que dá para navegação, é justamente a região norte do Brasil, a região da floresta amazônica aqui, pela grande quantidade, né, de rios que nós vamos ter disponível. Olha só, estrada de águas, né? A região norte do Brasil ela possui uma quantidade pequena de rodovias e a principal ferrovia dessa região serve apenas, pessoal, para o escoamento de minério de ferro que é extraído no Pará. Assim, as vias de transporte mais utilizadas são justamente as hidrovias. Nessa região, os rios funcionam como verdadeiras estradas de água, né? Servindo para o transporte de pessoas e dos mais variados tipos de mercadoria e alimentos. Muitas vezes, alguns alimentos são colhidos antes do tempo ideal para poderem chegar ao norte do país ainda em condições de consumo, pois o deslocamento pode levar alguns dias. Então, o deslocamento lá na região norte não é uma coisa muito fácil, não. Aí nós podemos ver uma embarcação fazendo o transporte de moradores no rio Amazonas, no estado do Amazonas, a fotozinha é de 2017. Bom, os meios de comunicação de massa no Brasil. Vamos falar agora um pouco sobre esses meios de comunicação. Esse capítulo nós estamos tratando justamente dos meios de comunicação e os meios de transporte, né? Então, os jornais e as revistas, o rádio, a TV, a internet são comuns em nosso dia a dia, né? E são denominados meios de comunicação em massa que as pessoas têm acesso, ou seja, canais de comunicação que se dirigem a um grande número de pessoas. Com exceção de jornais e revistas impressas, né, esses meios de comunicação dependem das redes de comunicação para que as informações sejam transmitidas
para diversos lugares do Brasil e do mundo. Pessoal, lembrando que quase não tem mais jornais impressos, né? Eles estão migrando para o digital, tanto os jornais também como as revistas. Então você tem vários jornais que agora são digitais e você assina. Você assina justamente para ter acesso ao conteúdo. O primeiro meio de comunicação de massa a ser utilizado no Brasil foi o jornal no começo do século XIX. Inicialmente, gente, só existiam jornais impressos e o alcance desse meio de comunicação era limitado, restrito às cidades mais importantes, aquelas cidades maiores. Progressivamente, no entanto, os jornais ampliaram seu alcance e a imprensa seria revolucionada pela rádio e pela televisão, né, que surge lá só no ano de 1950. Olha, a partir do século XX, o rádio causou um grande impacto na sociedade brasileira, transmitindo notícias, narrações de eventos esportivos, né, músicas e até radionovelas. Tudo começa lá no rádio. A popularização do rádio permitiu uma rápida difusão de notícias e de conteúdos culturais pelo território brasileiro e proporcionou um maior nível de integração nacional, tanto política como culturalmente. Olha só, vocês é uma geração digital, né? Já nasceu com tudo aí muito fácil digitalmente. Você já imaginou viver em uma época onde as notícias só chegavam através do rádio ou através do jornal impresso? Onde você teria que fazer uma pesquisa, você teria que procurar livros, né? E anotar tudo que você estava pesquisando? Hoje, com apenas um clique, fazemos tudo isso, né? É só perguntar aí nos sites de busca e ele nos dá tudo pronto, né? Hoje nós podemos aqui nos comunicar através justamente da tecnologia. Imagina aí há 30 anos atrás, talvez não seria possível a gente estar tendo essas aulas, né, e vocês tendo acesso a esse conteúdo. Hoje nós temos várias formas de nos comunicar, né, de ter acesso. Isso é muito bom, isso é um avanço extraordinário, mas, por outro lado, isso também tem causado, né, prejuízos e malefícios às pessoas, né? Então, muita gente que está agora viciada em tecnologia, que não para de jogar, né? Então, para tudo nós precisamos ter limite, né? Em tudo na nossa vida. Olha só, vamos lá. E a televisão, que tem a vantagem de ser um meio de comunicação audiovisual, chegou no Brasil na década de 1950, como eu falei agora há pouco para vocês, mas inicialmente poucas pessoas tinham recursos para adquirir esses aparelhos televisivos, né, televisores, porque era muito caro e ele era preto e branco. Atualmente a televisão é um aparelho acessível à maior parte dos brasileiros e os avanços tecnológicos permitiram transmissões em tempo real, intensificando ainda mais o processo de integração e a rápida circulação e divulgação de notícias e outros conteúdos pelo território brasileiro e dele com o mundo. Pessoal, é bem interessante aqui, eu vou dar até uma pausa aqui e comentar algumas coisas com vocês, é que alguns anos atrás, a TV, ela não fazia muito jornal, por exemplo, ao vivo, né? As reportagens, elas eram gravadas com antecedência para serem passadas aí no jornal. Hoje, com o advento da internet, o avanço tecnológico, as pessoas fazem transmissão ao vivo, né? Então, tudo que está ali acontecendo naquele exato momento pode estar sendo transmitido. Então, protestos, um acidente, né? Uma tragédia aí qualquer no mundo, então isso vai sendo justamente transmitido ao vivo. Existem canais de TV, em sua maioria canais pagos, né, de TV por assinatura, que elas passam jornalismo 24 horas ao vivo. Posso dar exemplo aqui, Band News, Record News, Globo News, CNN Brasil, né, e por aí vai. Certo? Então aqui, ó, a gente vê, né, os funcionários aqui, cabos de fibra óptica, né, sendo instalados aí em Paris, na França. Os cabos de fibra, né, óptica têm sido instalados em muitos municípios brasileiros também, substituindo os fios de rede comuns
na transmissão e vai dar uma internet mais rápida ao consumidor. Olha só, os jornais, as revistas, o rádio, porém mais intensamente a televisão e a internet representam hoje em dia fenômenos globais. Esses veículos permitem que as informações circulem em praticamente todo o mundo, independentemente de fronteira e distância, interligando pessoas nas mais distantes cidades, estados e países e facilitando o contato e a integração entre os lugares. Isso é uma realidade, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, de moradias no município de Viçosa, no Alagoas, e vejam aqui as casinhas simples, mas todas têm uma antena parabólica, uma antena de TV. Atualmente, o fácil acesso à aquisição de eletrodomésticos tem popularizado esses bens entre os habitantes do país, como podemos observar aí na imagem da fotografia ao lado. A comunicação entre as pessoas no Brasil e no mundo também tem sido cada vez mais facilitada pelo acesso à banda larga, né? Internet, e também aos telefones celulares. No Brasil, de acordo com dados de instituições internacionais ligadas à comunicação, há mais de 100 assinaturas de telefone celular para cada grupo de 100 habitantes. Isso significa que muitos brasileiros possuem mais de uma linha de telefone celular. Isso aí é uma realidade no nosso país. A rede mundial de computadores, ela possibilitou o mundo estar interligado, né? Olha só esse textozinho que vem dizendo. A rede mundial de computadores conecta pessoas de diferentes lugares por meio de uma grande teia, permitindo aos usuários compartilhar informações de maneira quase instantânea, acessar a imprensa escrita e falada, pagar contas, facilitar, solicitar documentos, acessar músicas e filmes, comprar mercadorias em lojas virtuais, entre outros exemplos. Até hoje, né, a medicina está sendo virtual. Agora, no meio da pandemia, né, muitos médicos têm feito consultas online. Então, vejam que a tecnologia ela está presente no nosso cotidiano toda hora, né? Então, nesse momento eu estou falando com vocês graças à tecnologia. Se não fosse a tecnologia, não era possível eu estar me comunicando aqui com vocês. Olha só, ao passo que a internet foi alcançando cada vez mais pessoas em diversos países, atuou de forma a diminuir ainda mais as distâncias como meio de comunicação em massa e pessoal, e permitiram que as pessoas transmitam mensagens através de correio eletrônicos, e-mails, né? E também mensagens instantâneas e através de redes sociais. No século XXI, o gradual desenvolvimento e a popularização dos telefones celulares, tablets e smartphones, né, com acesso à internet, permitiu que ainda mais pessoas se conectem à internet, sobretudo aquelas que não têm recursos para terem um computador pessoal. Então, muitas vezes a pessoa não tem um computador, mas ela tem um smartphone, tem um celular, um tablet, e ela está também aí se comunicando e está tendo acesso a quase que os mesmos recursos de um computador. Apesar de seus benefícios, porém, a comunicação através da internet, principalmente através das redes sociais, exige certos cuidados. Nunca informação, endereço ou passar informações pessoais a desconhecidos, prestar atenção à fonte ao realizar pesquisas, para saber se os dados são confiáveis, né? Não publicar ou replicar inverdades, mensagens aí que transmitam ofensa, desrespeito a outras pessoas. Nós sabemos que no Brasil está muito em alta a questão das fake news. Então é bom se ter cuidado justamente para que você não transmita, né, não fique compartilhando aí informações falsas. No início da pandemia a gente viu aí uma enxurrada de fake news, né? Aí, pessoal, nós vamos finalizando o nosso assunto por aqui. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a população brasileira, tá bom? Que é um conteúdo também muito legal. Então, deixa eu parar aqui a apresentação, só um segundinho. Pronto. Então, galerinha, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, tá certo? Eu vou passar uma atividade para vocês
relacionada à questão da comunicação, justamente porque nós estamos falando sobre essa temática, uma temática muito, né, relevante e atual para vocês, né, porque eu tenho certeza que vocês são muito ligados na questão tecnológica. Então, vamos ter uma atividade, logo em seguida, depois da atividade, eu também vou mandar uma planilha onde você vai ter acesso às notas referentes ao primeiro bimestre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula interessante, e quando for semana que vem, nós estamos aqui de volta para a gente compartilhar mais conhecimento, justamente, por enquanto, através da tecnologia. A tecnologia tem nos possibilitado ter esse contato, né? Mesmo que não presencialmente, mas virtualmente nós estamos aqui nos comunicando. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? E nós nos encontramos na nossa próxima aula.